O tema da palavra de hoje é o amor incondicional. O amor incondicional, só Deus, nenhum ser humano consegue ter um amor incondicional. Porque uma mãe, quando ela dá a luz a uma criança, eu falo que nasce um novo amor. Aí eu tenho o costume de usar um doce, é tão pequeno, mas é uma grande verdade. A mulher, quando ela é solteira, ela faz aquele pudim gostoso, grandão. Pelo menos quando a minha esposa faz, ela faz 2. Porque a gente quer comer quente, gente. A gente não dá tempo. E o outro é para esfriar. Isso a gente fala. Então a mulher já sabe. Quando vai fazer o pudim, ela já faz 2. Porque se ela fizer um só, a gente vai brigar e a gente vai comer quente. Mas a mulher, quando ela vira mãe, ela faz aquele pudim, ela vai lá, ela pega um pedacinho, tá uma delícia. A vontade dela é comer tudo, mas ela pensa assim, eu tenho meus meninos, e eu sei que eles vão comer tudo, eu vou ficar bravo com eles, mas a mãe ela não tem coragem de comer tudo e não dar para o seu filho. Isso é um amor, mas o de Deus, ele é gigantesco. E hoje eu quero trazer o amor de Jesus Cristo com um homem que foi muito grandioso na igreja. Se hoje a igreja, ela está ativa, foi por causa desse homem. Esse homem é chamado Pedro, o apóstolo Pedro. O amor de Jesus por Pedro não foi, um acidente histórico. Não foi. Foi uma demonstração da graça irresistível, Na cultura judaica, um discípulo escolhia o seu mestre, o seu rabi. Não era o rabi escolhia o seu discípulo, era o discípulo. É como hoje. Hoje nós vamos na igreja, nós quando afirmamos num prédio, num grupo de pessoas, por que é? Porque, puxa, eu gostei desse pastor, eu gostei desse ambiente, é aqui que eu vou ficar. Antigamente era assim, o discípulo, ele olhava o rabi e ele falava assim, olha, aquele cara, ele fala muito bem, ele ensina muito bem, ele tem um talento, eu quero seguir esse homem. Mas aqui foi ao contrário, foi o mestre que escolheu o discípulo. E engraçado que Jesus, ele escolheu quem? O improvável. Quem que é esse improvável? Era o Pedro, Aquele cara que, por exemplo, assim, todo mundo fala assim, você pode chamar o Pedro para pescar, você pode chamar o Pedro para uma boa briga, você pode chamar o Pedro para, fazer o que você quiser. Braçal é com ele mesmo. O cara é bravo, mas para ser discípulo, cuidar do meu rebanho, não vai dar certo, O Pedro ninguém queria, mas Jesus viu que aquele homem, ele era diferente e viu que dele ia sair grande coisa. Olha o que diz em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Olha, o Senhor, antes de existir o mundo, Ele já me escolheu, Ele já te escolheu. Antes de existir o mundo, Ele já sabe a sua trajetória, Ele já sabe as tuas promessas, Ele já sabe os propósitos que Ele separou para você. E não foi assim diferente com Pedro, Jesus sabia o propósito, Ele sabia o talento, Ele sabia a força que Pedro tem, Nós temos escolhido antes a fundação do mundo, mas o amor de Jesus por Pedro é uma prova que Deus não chama os capacitados. Isso é uma prova muito grande que Deus, ele pega os loucos para confundir os sábios, Mas a capacidade, mas o Senhor, ele faz o que? Ele capacita os que ele chama, Mas ele capacita os chamados através de um versículo de amor. Ele chama através do amor. Quando eu me converti, uma das coisas mais lindas que eu pedi para Deus e Deus me deu foi a paz. Muita gente gosta de vir para Deus, Senhor, me dê uma casa, me dê um belo carro, me dê isso. E meu primeiro pedido para o Senhor foi, Senhor, eu quero paz. Paz porque eu vou infartar com 30 anos de idade. Mas Deus está cuidando, Eu devo ter um pouquinho só de Pedro, uns 90% aí. Mas só que Deus está tratando, Deus nos ama tanto que Ele nos constrange em pequenas coisas. E o amor dEle é tão grande que nós, seres humanos, queremos que as pessoas se afastem de nós. Não quero. E o amor dEle é tão grande que Ele, vem para cá, filho. Vem para cá, meu filho. Eu te amo, eu te transformo, O desenvolvimento desse amor é algo grandioso, que só Deus pode fazer, Nós homens não conseguimos te convencer a nada, mas o Espírito Santo, pelo amor, é pela graça, aleluia, e pelo favor de Deus, porque estarmos aqui hoje, louvando e adorando ao Senhor, é um favor imerecido. Eu não sei vocês, mas eu já murmurei hoje, eu já briguei com meus netos hoje,
Sabe, o Senhor podia ter falado, poxa Dani, você podia ter deixado de perder tempo aí com essas besteiras aí e tá aqui louvando a mim, adorando. Nós poderíamos estar tendo um papo gostoso aqui, né, e desfrutando desse amor. Não, ele não fala assim. Ele deve olhar pra gente e falar assim, você vai crescer, você vai amadurecer. Porque Deus é assim, ele transforma. A intimidade no círculo interno. Jesus amava todos os seus discípulos Jesus amava, mas ele permitiu que Pedro entrasse no lugar onde os outros não entraram. Olha o favor de Deus sobre a vida de Pedro, sabe, Deus, onde Jesus ia, ele queria Pedro lá, e esse amor de proximidade visava preparar Pedro para o peso de uma liderança, sabe, na transfiguração, Jesus levou Pedro, olha quem, e no Monte Tabor, para ver a glória divina, ele levou Pedro. Olha o que está escrito em Mateus 17, 1, 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Sabe, no Getsêmani, no momento da sua maior agonia, Jesus quis quem? Ele quis Pedro, sabe? Na maior agonia, sabe, do teu filho, às vezes, sabe, algo de você quer quem? Eu quero meu pai. Eu estou numa certa dificuldade, eu quero meu pai. Mas aqui o caso era diferente. Onde Jesus estava, sabe, se ele fosse por uma festa, Pedro, nós vamos por uma festa, vamos comigo. Pedro, eu vou, sabe, lá no monte orar, vamos comigo. Ele nunca deixava Pedro para trás, ele sempre levava Pedro. Olha o que diz em Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus revela que o amor dele também significa exposição. Expor Pedro a sua glória, a sua dor. Jesus está ensinando Pedro, olha, eu estou bem hoje, mas Pedro, a gente vai passar por lugares aonde nós vamos sofrer umas perseguições, sofrer açoites, mas a palavra do meu Pai, ela vai precisar ser pregada. E eu preciso, Pedro, te ensinar, porque você é a igreja. Olha o que diz em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Olha o que Filipenses diz. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como em sua morte. Olha o que Filipenses está falando de Pedro. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero participar, eu quero, sabe, fazer parte desse corpo, eu quero pregar esse evangelho, sabe, Pedro ele não estava dizendo assim, eu quero, sabe que é, Jesus, eu quero o poder de pôr a mão nas pessoas e ressuscitar, Senhor Jesus, eu quero ter o poder, sabe, de estar falando em línguas, eu quero ter o poder, sabe, Senhor, de falar assim, o paralítico, levante, não, Pedro ele quer conhecer a Cristo, ele quer fazer as obras de Cristo. Sabe, porque Pedro ele não conheceu a palavra quando Jesus o chamou. Pedro já o adorava, mas ele estava perdido. E Jesus o encontrou. 2. O amor que quebra o orgulho. Pedro sofria de autoconfiança excessiva. Tudo que Pedro ia fazer, ele não pensava, ele lá e fazia. Sabe, a sua autoconfiança, tudo vai dar certo. Pedro parecia aqueles jovens, né? Jovem ele é assim, ele tem sede, ele tem pressa, ele erra. E os mais velhos não, os mais velhos ele é mais, vamos dizer assim, sábio, né? Eles vão mais devagar. Mas Pedro não, ele é ansioso e a sua ansiedade, às vezes ele se perdia, mas só que o Senhor sempre estava com ele. O amor de Jesus foi rico e suficiente para permitir que Pedro caísse, para que ele aprendesse que a sua força não vinha de si mesmo. Deus não queria que Pedro agisse com as suas forças, mas Deus queria que Pedro agisse pela fé. Pedro, se alguém fosse bater em Jesus, ele ia para cima, ele matava se fosse preciso alguém para defender Jesus. Mas só que Deus não queria um Pedro assim, mas Deus queria o Pedro da fé. Quando Pedro recusa que Jesus lave os seus pés, Jesus disse, olha o que ele diz em João 13:8, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Sabe, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Sabe, Jesus ele lavou os pés de todos, mas quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou, não Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor lavar os meus pés, não, eu quero lavar os seus.
O Senhor é digno. Jesus fala: Pedro, se você não deixar eu lavar os pés, você não tem comunhão comigo. Você não vai ter vida, você não vai ter avanço. Você não vai vencer, Pedro. Então Pedro fala assim: então me lava o corpo inteiro. Não é necessidade, Pedro. É os teus pés. A humildade do mestre lavar os seus pés constrangiu Pedro. Olha o que diz em 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens sujeitam-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns com outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, Jesus amou Pedro o suficiente para destruir o seu ego. Jesus, ele confrontava Pedro a todo momento. Jesus falava: Pedro, o seu ego está muito lá em cima, Pedro. Pedro era o mais velho, Pedro era o único que era casado, Pedro, ele tinha uma bagagem grande, mas Jesus fala: Pedro, calma, eu conheço o seu interior, Pedro, eu conheço a sua capacidade, eu conheço onde você pode chegar. Pedro, calma, Pedro, vem cá, eu vou te ensinar, eu vou te curar desse ego, eu vou te ensinar. O amor divino muitas vezes nos fere para nos curar, retirando a nossa justiça própria para nos vestir com a justiça de Cristo. Esse Daniel que te fala, antes de se converter, agia muito pela emoção. Agia e falava o que queria. Até que um dia um encarregado meu disse assim: Daniel, sabe qual que é o seu maior problema? Você é muito emocionado. Você fala pela emoção. Você tem que pensar primeiro para depois falar. E eu fiquei quieto e comecei a me analisar. E eu falei: é verdade. Porque muitas vezes eu falava as coisas e depois me arrependia. Mas só que tinha coisa que era tarde. Pedro era da mesma forma. Ele agia para depois pensar. Um filho, quando vê o seu pai brigando com alguém, ele não pensa muitas das vezes assim: ó, eu vou acalmar, eu vou separar. Não vou, eu vou é para cima. Somente homem é assim. Homem, ele defende o seu pai e sua mãe com unhas e dentes. Uma vez nós estávamos numa festa e eu era bem magrinho, e eu lembro que nessa festa deu uma confusão e um dos caras empurrou minha mãe. Minha mãe tá aqui. E eu vi aquilo, eu magrinho, pesava uns 60 quilos. E eu fui para cima desse rapaz. E quando eu fui 5 caras me segurando, eu arrastei os 5. Da onde eu tirei essa força? Não sei. Mas isso é um amor. Quando você ama uma pessoa, às vezes você fica cega e ela já faz errado para defender a pessoa. 3. O ministério Ágape Filho, o amor que restaura. Jesus e Pedro têm um diálogo riquíssimo. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Isso é um amor ágape, sabe? Um amor sacrificial. Você imagine Jesus lá na beirinha da praia, fez a sua fogueirinha, pôs uns peixinhos me passar, eu adoro fazer isso, e chegou e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Hoje Jesus te pergunta: tu me amas? Tu me amas? Aí vem o Filho, amor de amizade, afeição. Sabe, na terceira vez que Jesus desce o nível de Pedro e pergunta, usando filéu. Isso mostra condescendência do amor de Jesus. Ele não exige que Pedro tem um amor perfeito imediatamente. Ele aceita o amor de Pedro, consegue oferecer naquele momento e a partir daí o santifica. Deus, ele quer o teu amor. Ele quer que você se arrepende dos seus pecados e não peque mais. Mas pastor, eu sou um pecador. Sim, nós somos. Nós somos tentados todos os dias a pecar e se perder. Mas só que o Senhor hoje, Ele quer dizer assim, que Ele te ama de uma tal maneira que o amor dEle é incondicional e que o amor dEle perdoa todas as coisas e avançaremos. Jesus, Ele se encontrou conosco onde nós estávamos, sabe? Ele te encontrou onde você estava, mas Ele está nos levando para onde Ele quer que nós estejamos. Olha que interessante, sabe? Ele não te encontrou aqui na igreja, Ele não te encontrou no lugar santo dos santos, Ele não te encontrou, sabe, lá no berço, mas Ele te encontrou aí em algum lugar dessa rua, um dia angustiado, e hoje Ele está dizendo assim: olha, hoje eu quero te levar onde eu quero que você esteja onde eu quero que você esteja em um lugar abençoado, eu quero que você desfrute do que eu separei para você, sabe? Ele quer que estejamos onde Ele está. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós desfrutamos da sua herança e muitas das vezes nós não sabemos a herança que temos, o favor que temos. Graças a Deus, muito abençoado. Mas se você, pastor, você não conhece como está a minha vida financeira, se você está passando por lutas financeiras, louve ao Senhor, porque Ele vai te dar sabedoria para que você possa administrar o seu salário, sabe, administrar as suas riquezas para que você possa avançar. É que nem nosso pastor estava falando agora aqui na hora do dízimo.
Puxa, esse mês a conta não vai fechar. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos orar. Vamos, sabe, clamar ao Senhor e falar: Senhor, olha, o Senhor sabe que as minhas contas é essa. Me ajuda, me dê força, sabedoria. Me manda clientes novos, me manda algo para que eu possa fazer e pagar, e pela fé o Senhor concedeu. Sabe, nós nunca podemos ficar murmurando pelas coisas ruins, claro que nos machuca, nos entristece, faz querer que a gente se perca, mas nós temos que ter fé o suficiente de entender: Senhor, o Senhor é Deus, e eu creio que o Senhor vai prover todas as coisas. Amém? 4. O amor como sacrifício e martírio. O amor de Jesus por Pedro foi tão profundo que ele profetizou como Pedro demonstrou o seu amor de volta. Olha o amor de Deus, de Jesus e Pedro. Através do sacrifício da própria vida, Jesus deu por Pedro. Acompanha comigo, olha o que está escrito em João 21:18. Em verdade te digo que quando eras mais novo, tu te cingias, mas quando fores velhos, estará às mãos e outro te cingirá, ou te levará, né? E digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e levará para onde você não deseja ir. Olha que engraçado, quando você era novo, você ia para um lugar. Agora, depois de velho, outro te levará ao lugar que você não queria ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Olha o caminho de Pedro. Jesus estava indicando Pedro que morresse crucificado. O amor entre Jesus e Pedro completa um ciclo perfeito, um ciclo tão perfeito que começou com Jesus dando a sua vida por Pedro. Jesus, ele foi crucificado por Pedro. Pedro, ele é quem? É a igreja. Se Jesus deu vida por Pedro, deu por nós, sabe? Mas olha o que Pedro respondeu. Pedro, ele cumpriu dando a sua vida por Deus, por Jesus. Olha o que está escrito em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, sabe? Pedro, ele amou tanto a Cristo que ele foi crucificado como Cristo, mas só que ele chegou assim: olha, eu não mereço ser crucificado como meu Senhor, me vira de ponta cabeça. Hoje ele está dando a sua vida por Cristo, ele está dando a tua vida pela igreja, ele está dando a tua vida para que hoje nós possamos estar compartilhando da palavra do Senhor. Naquele tempo os romanos seguiam grandemente o povo de Cristo. Todos aqueles que falavam da mensagem de Cristo eram mortos, crucificado, degolado, arrastado, chicoteado até a morte. E Pedro, para demonstrar o teu amor, aquele cara que negou Jesus 3 vezes, pelo amor, ele deu a sua vida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que de Simão, a rocha eterna, a trajetória de Pedro sob o amor de Cristo é uma jornada de santificação, sabe? Jesus perguntou a um homem, sabe? Ele pegou um homem de areia, Pedro, como areia, que chamava Simão, e através do fogo, provação e do perdão, transformou em uma pedra de construção. Jesus falou para ele: você não vai ser mais Simão, agora tu é pedra, a rocha, sabe, para a eternidade, sabe? O amor de Jesus por Pedro nos garante que o nosso caráter atual não é o nosso fim, mas se permitirmos que ao olhar de Cristo nos encontre, mesmo em nossas negações, seremos transformados em momentos de sua glória, como o próprio Pedro escreveu mais tarde. Olha o que Pedro escreveu no versículo 2:4. Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas Deus eleita e preciosa. Pedra eleita e preciosa. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Aleluia.